Public Enemy. Don't Believe the Hype, mano. Essa é pesada. Peguei aqui, trouxe meus equipamentos, minhas coisas de som pra cá. Aí tava aqui já aquecendo a mente. Boa. Pô, Public Enemy, né? Esse som, você tá ligado, né? Melhor que eu, na verdade, que esse álbum aqui, que é de 88, ele foi um marco, né? Foi uma coisa estrondosa. É o segundo disco do estúdio, né? Do Public Enemy. E quando é lançado em 88, é uma coisa extraordinária. Fez um barulho grande lá na gringa. Esses caras são os caras do rap americano raro, né? O rap americano, ele é mais entertainment, né? E esses caras traziam um discurso que o rap americano não traz, né, mano? Não é o mais comum, né? Não é o mais habitual, né? Do grande, né? Do grande público do rap, dos grandes artistas do rap americano. E o nome da banda, Public Enemy, já é uma coisa, né, que já mostra aqui que eles vieram, né? Serem inimigo público, né? O inimigo público número 1, né? Como eles mesmos se autodeclaravam, né? Tem sons aqui sensacionais, né? Aqui do Don't Believe the Hype, mas e é interessante esse disco, a conexão, não sei se a minha conexão ou se a sua, Xará. Uma das coisas que eu acho interessante desse disco, né, no LP, é que não é lado A, lado B, o lado 1, lado 2, é o Silver Side e o Black Side, né? É bem bacana. E pode ver a capa desse disco, Racionais dá uma sugada, né? A capa do disco. Inspira, né, digamos assim. Eu acho que Racionais se inspira aí. Muito. Sim. Muito. A coisa do relojão aqui, né, bem característico, né? Mas é isso. Vamos ver se a gente consegue superar ele. Eu não sei se a sua internet ou se é a minha, será que tá meio... Entendeu? Eu vou tentar com a banda estreita aí. Eu vou tentar mudar de lugar, vou ver se eu vou pra cozinha, que lá pega melhor. Aí, a gente faz lá. Deixa eu ver. Novos tempos, né, mano? Novos tempos. Vamos fazer a live na cozinha. Melhorou? Na cozinha. Tá melhor, pelo menos o áudio, a imagem não tá muito, não tá 100%, mas o áudio pelo menos tá legal agora. Beleza. Eu consigo te ver e ouvir bem. Legal. Estamos te ouvindo bem também. Boa. Na hora, então, Edu. Vamos começar o nosso papo. A gente já começou, na verdade, né? Mas eu te provoquei, chamei para fazer esse papo e propus esse tema, né? Por que devemos vir às ruas agora? Né? E várias coisas me inspiraram para ter essa conversa contigo, inclusive uma postagem que você fez, né, aqui mesmo no Instagram, falando que você estava, né, muito reticente em domingo passado ir para a manifestação ali no Largo da Batata, que pensou em ir, não ia, pá, e na última hora foi. Decidiu ir e foi. Então, o que te motivou, Edu? O que te motivou a domingo passado ir lá se juntar a rapaziada que estava no protesto? Cara, eu tinha tomado a decisão de ir.
logo que surgiu o movimento, logo que eu vi a torcida do Corinthians fazer aquele primeiro domingo, aí depois os movimentos negros quiseram participar, e aí eu falei, eu vou. Até tinha combinado com a minha filha, e aí estava tudo certo na minha cabeça. Eu acho que independente de Covid, da pandemia, eu tinha tomado a decisão de ir. E aí eu fui ouvir eu gosto muito dele, é uma referência para mim, o Emicida. O Emicida fez um vídeo, ele postou no Instagram dele. E o vídeo começa e o vídeo começa falando por que eu não vou na pandemia, por que eu não vou na manifestação. E aí eu ouvi inteiro e assim, cara, assim, tudo que ele disse faz total sentido. Ele fala sobre a pandemia, fala sobre estratégia, fala sobre organização, ele fala sobre necropolítica, tudo isso ele fez nos stories dele, deu um vídeo de 7, 8 minutos no total. Tinha um vídeo inteiro e também nos stories dele. E tudo que ele falava, para mim, fazia muito sentido. A gente, e aí, Lu, o André tá aí também. Tudo que ele falava fazia muito sentido para mim, porque, de fato, a gente não tem uma estratégia, nunca teve uma estratégia pensada, organizada, movimento negro ou qualquer movimento democrático, a gente sabe disso, o povo é tomado pela emoção e aí vai pra rua. E ele falou uma coisa, cara, que me chamou mais atenção ainda. Eu fiquei mais esperto ainda. Foi 2013. 2013. As manifestações de 2013, que começam aqui em São Paulo, com o lance dos 10 centavos, era 10 centavos, 20 centavos, eu acho, né? O aumento o aumento lá da condução, e aí vai todo mundo para a rua, de repente aquilo leva para o impeachment da Dilma. Começa ali um movimento pelos 20 centavos, eu não lembro agora quantos centavos eram. Era 20 centavos. 20 centavos. Então a gente é levado para a rua por conta daquilo, aquilo toma outra proporção e aquilo traz o Bolsonaro para a presidência hoje. Para mim é muito claro que tomou uma proporção maior do que deveria, ou já tinha em mente de quem começou aquela história, né? Porque aí a gente começa a bater na Dilma, a gente não, mas em geral começa a bater na Dilma, e, enfim, e aí resulta no que a gente está vivendo hoje. E aí, mano, eu fiquei pensando, eu até postei um pedacinho do vídeo dele no meu Instagram, e, e aí eu faço parte de um grupo que me convidaram, é um grupo de homens negros. E tem vários grupos de mulheres negras que organizaram e hoje elas têm uma voz gigante, elas estão muito à frente na questão racial dos homens negros, até enfim. E aí me convidaram para esse grupo e um dos caras falou, e aí a gente entrou nesse debate do homicida. Vai, não vai, é um momento, não é um momento, e aí uma coisa muito pessoal, a gente está no momento histórico do nosso país. A gente está no momento histórico, por dois motivos, né? Nunca se discutiu, sem ter o movimento negro, a questão racial aqui a sério. Nunca foi levada a questão racial a sério. Esse é um ponto. Segundo, é o avanço do fascismo no país, que é outra pauta, mas também é muito séria, porque o avanço do fascismo no país, ou um golpe militar, vai sobrar para quem? O povo preto. E tem a questão da necropolítica. Então, a gente está vivendo um momento muito histórico e eu quis fazer parte disso. Eu acho que não dá mais para ficar em casa, apesar da pandemia também ser, eu creio no que o MC já falou, e a gente já falou isso antes, está relacionado à necropolítica, quem vai morrer, quem está morrendo,
quem já morria antes. Então, eu achei que deveria fazer parte disso, deveria me unir ao movimento negro, principalmente, que foi para a rua. E eu acho que a gente deve se organizar. Mas tem uma questão, Edu, se eu estiver falando demais, me dá um. Não importa, hein, mano? Não. Mas tem uma questão, Edu, que eu fui assistir agora. Não foi agora exatamente. Tem um documentário, não sei se você já viu, chamado Liberdade Hackeada, que é a respeito da eleição do Trump, né? E aí, depois disso, eu fui ver um cara, o Hariri, que é um professor, e ele tem um livro chamado 21 lições do século XXI. E eu fui ver uma entrevista dele na TV Cultura. Eu nem sabia que ele esteve pelo país. E eu fui ver uma entrevista dele na TV Cultura também. E estava vendo agora, antes de entrar na live, Black Mirror. Para mim, cara, assim, o que eu até falei isso lá, encontramos o Brau, encontramos a velha guarda do rap, estava domingo na manifestação. Estava o Brau, estava o Taíde, estava o Dexter, a velha guarda inteira lá de produção, os nego velho, né? Acho que o André falou de nego velho hoje de manhã, né? E aí a gente estava falando disso, né? É de ficar muito esperto, porque a gente é muito levado a fazer as coisas de acordo com a vontade dos caras, né? E o Emicida, aí entra um pouco da história do Emicida, que eu acredito. A nossa falta de estratégia e sair na emoção para uma manifestação, sem estar organizado, sem ter uma pauta firme do que a gente deseja, a gente pode estar caindo na armadilha dos caras. A mídia sabe muito bem trabalhar as emoções de um povo que não tem muita educação, como o nosso, e um povo emocional latino como o nosso. Então, eu assistindo esse documentário, e o documentário deixa claro a respeito do Brasil, mostra a cara do Bolsonaro, inclusive. É muito louco porque mostra a cara do Bolsonaro e que tem o Bolsonaro como um cara de extrema direita e que foi usado o mesmo modelo lá da Cambridge Analytica aqui no Brasil, que é vender os nossos dados e começar a... Pô, né, bicho? Quantas informações a mídia soltou de medo em relação ao PT, né? Não estou aqui em defesa do PT, sacou? Longe disso. Não estou aqui em defesa do PT. Mas o que foi demonizado do PT nunca mais elege presidente do PT. Eu acho que nos próximos 10 anos não elege mais. Aqui no Sudeste e Sul não elege, talvez não eleja mais. Com a nomenclatura PT. Eu sou do PT. Eu acho muito difícil. Porque o tanto que foi demonizado e tudo mais pela mídia. O que está acontecendo agora com o Bolsonaro e não estão conseguindo. Então tem essa questão também que a gente estava falando de conscientização do que a gente de fato vai fazer, né, mano? Não pode mais ser tomado. Isso é muito difícil. Isso é uma bolha, né, Edu? Tem um monte de coisas aí, né, Edu, sobre essas questões aí que você levantou. Né? Eu estava puxando aqui o Yuval Harari, né? Ele é israelense e tal. Esse 21 lições do século XXI é um livro que eu não li, mas... eu comprei, tá esperando chegar. Legal. Depois você me empresta, você faz um descanso aí de livros. Em 2013, quando começa, né, as manifestações lá, a pauta inicial era o transporte público, e isso deriva uma série de coisas. Né? Pouca gente se lembra, ou eu pelo menos ouço pouca gente falar, que daquilo ali saiu aquele movimento contra a PEC, que colocaria limitações para a investigação do Ministério Público. Né? Limitações para que o Ministério Público fizesse a investigação, que as investigações elas teriam que ser das polícias, né? E aí cada crime federal, polícia federal, etc. E isso aí foi aprovado, né? Foi rejeitada, né? A PEC colocaria limitações para a atuação do Ministério Público, ela foi
todo esse poder que foi dado para o Ministério Público poder conduzir investigações, que seria, teoricamente, né, no texto constitucional, uma coisa que é da polícia, a polícia investiga, né, o Ministério Público acusa e o Judiciário julga, mas aí o Ministério Público, a gente viu isso na Lava Jato, e viu depois aí na Vaza Jato as várias ramificações e a relação promíscua, né, entre a Polícia Federal, entre o Ministério Público e o Judiciário, deu no que você comentou aí, deu no impeachment da Dilma e deu na eleição do Bolsonaro. Né? A eleição do Bolsonaro talvez tenha sido um efeito inesperado, né? Porque provavelmente o que eles queriam era uma direita mais light, não essa direita que veio aí, mas veio. Né? E aí aquilo, a gente não tem controle, você sabe muito bem o que eu estou falando, a gente não tem controle. Uma vez que a roda é colocada para girar, a gente não tem controle. Então, por isso que assim, os medos, né, as reflexões vencidas, eu acho que elas continuam. Eu vi muita gente também falando sobre essa questão da guerra híbrida, né, que é um tema que eu não tenho profundidade, não tenho estudo, mas é algo que eu também quero entender, porque vem se falando isso desde lá, desde 2013, né, das revoluções coloridas lá no Oriente Médio, no norte da África, isso foi para a Ucrânia, né, e deu no que deu. Né, todo aquele movimento, né, na Líbia, no Egito, na Ucrânia, e deu no que deu. Né? Quem é que está no governo, quem é que está no poder nesses lugares onde ocorreu a tal das revoluções coloridas? Né? E aqui no Brasil, depois da revolta dos 5 centavos, alguns chamavam na época da revolta do vinagre, porque tinha aquela questão, né, de estar com vinagre para poder amenizar o efeito do lacrimogêneo. Teve gente que foi presa, sabe que foi presa porque estava com vinagre, né? Foi meu caso lá no Rio de Janeiro, preso por causa do pinho-sol. Sim, certo. Eu esqueci o nome do cara que foi preso. Está preso até hoje, né? Também esqueci o nome dele, mas que foi um caso emblemático, né, da repressão, né, disso. E a gente está nesse momento, é uma charge que eu achei interessante, falando algo assim, sabe quando você estuda a história e que você vai vendo o desenrolar dos fatos, e aí você você pensa, puxa, mas como que não fizeram nada e deixaram chegar naquilo? Pois é, a gente está nesse momento. Pois é. Eu acho que a gente está nesse momento, e que lá na frente, se a gente não fizer nada, né? E claro que a gente tem os motivos para ficar em casa, que cada um tem, né? Eu estou com a minha mãe, que tem 71 anos de idade, vai fazer 72, ela é hipertensa, ou seja, tem risco, né? Risco agravado aí por conta da Covid, você está com a sua sogra, você aí na sua casa, ou seja, cada um de nós individualmente, a gente tem motivos pessoais particulares para ficar em casa, ficar recluso, né? Ficar no tal do isolamento social. Mas a impressão que eu tenho é que daqui a alguns anos, décadas talvez, vão olhar para esse momento histórico e falar, puxa, mas como é que não fizeram nada? Porque o fascismo está aí. Exato, já está instalado. Sempre teve isso. A gente fala que o fascismo está aí, ele sempre teve. Só que hoje ele está no Estado, né? Ele está no Estado, né? Deu essas revoluções todas, né? A coisa de 2013 deu na questão da extrema-direita. Né? Como a Karina está dizendo. E o fascismo hoje está institucionalizado, né? Foi um presidente da República que foi eleito, vamos dizer que foi legitimamente eleito, né? A gente sabe que tem muita coisa aí nessa história, as fake news, o patrocínio dessas fake news, tem muita coisa que eu, sinceramente, eu não acredito que vai dar em nada numa investigação nesse sentido, mas os caras estão lá e estão com o aparelho do Estado na mão. Tá? Com o comando das Forças Armadas na mão. Do meu ponto de vista, eu concordo com tudo que você falou. Se a gente não fizer nada, se a gente ficar sem uma ação, mesmo que a gente não esteja ainda organizado, mesmo que a gente não esteja plenamente articulado, se a gente não catalisar esse momento em que as pessoas, mesmo com a pandemia, estão se sentindo compelidas a ir para a rua, a gente pode perder uma oportunidade. É só a gente ver nos Estados Unidos, onde a situação é tão grave quanto aqui, em termos de pandemia, e a galera dias e dias e dias e dias e dias e dias na rua.
Porque aquilo está engasgado, e aí você pode falar disso, né, Edu, com propriedade de causa, né, pelo fato de ter um nome negro, as pessoas estão com o racismo, né, engasgado há séculos. Cara, você tem uma ideia, né, da importância do momento. É um fato simples. Eu jogo bola com uns amigos há quase 20 anos. São caras héteros, brancos, classe média. Eu jogo com esses caras há muito tempo e esse debate sempre existiu de forma rasa porque, mano, eu jogo bola lá com 30 caras, tem 6 negros, os 5 negros que tem lá são classe média, acreditam na meritocracia, blá 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 blá. E eu sempre tretei com os caras. Enfim, ontem um deles, que é uma liderança, sempre tem uma liderança, um deles me ligou pedindo dados a respeito da morte de morte de jovens negros, do genocídio negro no Brasil, né? E eu falei, mas pra que você quer? Ele falou, não, cara, assim, eu tô assustado. Eu falei, mas eu falo isso há 20 anos com vocês, que a gente, eu falo que existe racismo, que os caras sempre acreditaram, o branco classe média acredita em meritocracia. Ah, porque sai um da favela que dá certo, eles acham que esse cara, o único que saiu, que se matou, ele representa todo o universo do povo preto. E não é. Foi um caso conseguiu quebrar o sistema, hackear o sistema. O resto não. E aí ele me pediu informações. E eu mandei, ele tomou um susto. Eu falei, cara, isso acontece há muitos anos. Está aí, inclusive, desde quando isso está acontecendo e só aumenta. Então, eu acho que esse é o momento, Edu, que a gente pode trazer para nós quem nunca teve com nós. Eu fico preocupado de que forma isso se dá. Eu não tenho a menor ideia, eu não tenho estratégia. Inclusive, eu gostaria de ter um pouco mais de voz, de chamar o MC, o Sérgio, chamar o Brau, chamar mais cara, chamar você, chamar o André, chamar, e a gente fazer uma grande reunião, não sei como isso se daria, de estratégia. Chamar uma liderança, chamar as mulheres negras que estão bem adiantadas, porque, velho, esse é o momento. A Djamila pegou a página do Gustavo lá, eu esqueci o nome do cara que faz, que é um ator estourado aí. Ator. A página, a página dele tem 15 milhões de pessoas. Ele deu para a Djamila passar um mês falando a respeito de lugar de fala, de racismo, para 15 milhões de pessoas que talvez nunca deram ouvido para esse tipo de assunto. Então, assim. Quem ajudou a gente aqui? Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. E um monte boa, Celinho. E um monte de atores de representatividade da branquitude está fazendo esse mesmo movimento. Um dia, um fim de semana, dando voz, para que mais pessoas se sensibilizem e acordem para essa falsa democracia racial que nunca existiu. E isso vira uma luta de todo mundo, né, mano? Porque eu vou fazer uma. Não é nem uma crítica, né, cara? A gente foi tão massacrado, Edu, e você tá ligado nisso, e os professores todos estão ligados nisso, que é uma minoria de negros que tem consciência a respeito disso, né? A grande maioria não quer nem se auto-intitular negro, cara. Porque a gente não tem representatividade. Você vê os jogadores de futebol, quantos no Brasil falaram a respeito desse momento? Esses caras representam, mano. Se um Neymar abre a boca lá para 30 milhões de pessoas no Instagram dele, ele mobiliza. O moleque que está na quebrada que é mais clarinho, que é no colorismo e tudo mais, que nem eu, vai falar, pô, também sou negão. Como era comigo quando eu ouvi Racionais, né? Se assumir negro, se assumir preto no país, né? Então, se a gente deixar esse bonde passar, não, o bonde vai passar.
vai passar, e vai passar por cima, né? Como o tempo passou. Né? Vai passar por cima como o tempo passou. Esse é o momento de ter alianças, né? De ter alianças. E alianças estratégicas. Eu também não acho que é aliança com qualquer um, não. A gente não tem. Eu acho bacana, tem que ter mesmo esse movimento, somos 70%, etc. Mas peraí, irmão. Quem é que é esse 70%? O Lobão tá agora. O Lobão assinou essa palavra, né? Então, eu não quero meu nome junto com o nome desse cara, não. Né? Aquele maluco lá do SBT, que tem um programa no SBT que apresenta lá bate-papo lá também, Danilo alguma coisa. Danilo Gentili. Pô, esses caras tudo elegeram o Bolsonaro, cara. Eu sei o que eles fizeram na eleição passada. Pois a gente tem memória. A gente tá tiozinho, mas a gente tem memória. É isso, mano. E essa coisa do se reconhecer negro, né, do que você falou, é só uma historinha curtinha, né? Das minhas pesquisas e do meu trabalho como professor, eu me aproximei muito de algumas comunidades quilombolas, algumas comunidades remanescentes de quilombo, e lá no litoral sul de São Paulo, em Cananéia, divisa com o estado do Paraná, tem uma comunidade, a comunidade Mantira, né? E o seu Chico, né, que é o maior liderança da cidade, ele conta como que foi o processo deles se reconhecerem como quilombolas, uma comunidade remanescente de quilombo. Que eles passaram, devido a restrições ambientais, proibição dessa cultura, etc., eles passaram a coletar ostra no manguezal. E aí, quando começou, a partir da Constituição de 88, o reconhecimento das mulheres como de quilombo, e pesquisadores e lideranças religiosas, eles começaram a fazer um trabalho com eles, vocês têm direito, vocês estão na comunidade de quilombo, vocês têm direito a essa terra, vocês têm direito a esse território. Ele fala que ele também, em boa parte da comunidade, não queria, por conta do estigma. Ele falava assim, Eduardo, tem um estigma esse efeito. A gente já carrega com a gente o estigma de trabalhar no manguezal, que é tido como lugar sujo, lugar fedido. Então, além de trabalhar no manguezal, ainda ser quilombola, ainda ser preto, é um estigma muito grande, né? E foi feito todo o trabalho. Hoje eles são super reconhecidos, já ganharam prêmios da ONU de sustentabilidade, enfim. Isso só corrobora, né, essa sua fala, né, do como que o se reconhecer preto, né, como se reconhecer uma pessoa preta, no Brasil, vamos falar aqui, deve ser muito difícil. Eu estou falando deve ser muito difícil, porque eu não tenho propriedade de causa para falar com você. Ô, Edu, eu tenho 50 anos. Meu pai é branco e minha mãe é negra. Minha avó, por parte de mãe, é negrona retinta. E a vida inteira ela trabalhou de empregada. Eu brinco, mas eu tenho um respeito por isso, mas eu sempre brinquei, assim, minha avó sempre foi escrava da mesma família. É uma família que, enfim, levou ela para viajar, era a família que ela criou todos os... Minha avó amava muito mais por conta de convivência. Os filhos dessa família do que os netos nossos. Ela amava a gente, mas ela tinha muito mais proximidade. Então, mano, minha avó obrigava a gente a colocar bagulho no nariz para deixar o nariz fino. Eu esqueci o nome do bagulho. De roupa. Pregador de roupa. Minha avó ensinava pra gente, mano, na nossa infância, a pentear o cabelo para trás 100 vezes para alisar o cabelo, mano. Então é um povo. Minha avó, quando eu comecei a ficar adolescente, ela falava: você precisa casar com uma branca ou uma loira para clarear a família e sofrer menos. Sacou? Então é daí que a gente vem. Aí essa geração, que era a maioria lá no movimento negro, domingo, molecada de 20 anos, de 20 a 30 anos, esses eram com sangue na veia, mano.
Porque imagina uma geração anterior à minha. Se a minha já foi assim, imagina a geração anterior a mim mesmo. É claro que o movimento negro no Brasil sempre existiu, sempre lutou, continua lutando, está sempre se fortalecendo aí, mas tem uma grande maioria. Se eu não tivesse tido o mínimo de consciência, em algum momento cair um disco de Racionais na minha mão, talvez eu tivesse acreditado em meritocracia, talvez eu tivesse estudado, ter rolado uma vida para, graças a sei lá o que, eu fui parar num clube aí que me deixou louco, mas de certa forma me deixou consciente. Eu tenho gratidão por uma parada que aconteceu na minha vida de eu não ter sido jogador de futebol. Eu teria sido um babaca, mano. Sem consciência, com dinheiro. Porque é isso Ou que... você estaria lá suscitando o pessoal. Pelo meu perfil, talvez eu não tivesse de fato sido jogador de futebol, porque eu ia arrumar muita treta. Mas é isso, cara. E assim, e aí eu acho que esse é o momento, viu, mano? Assim, o Thiaguinho perguntou se alguns não se posicionam com medo de ser cancelado. Mano, pode não ser cancelado agora, Thiaguinho. Pode não ser cancelado agora. Mas vai ser. Quem não se posicionar, pode não ser agora, porque a gente está nesse governo que as pessoas estão com medo, os ataques estão acontecendo, mas o futuro é de quem se posiciona, de quem acredita, não é ter um lado, eu não acredito mais em nada, mas é ser mais humano. É o futuro, economia colaborativa, um mundo diverso, educação para todo mundo e blá, 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 de bom, que um cara aí 2000 anos atrás veio trocar essa ideia com nós a respeito disso. Quem é cristão ou não, esse maluco chegou há 2000 anos atrás falando assim, todo mundo é igual, com absolutamente diferentes. Mas de um ponto de vista espiritual, todo mundo é igual, com os mesmos direitos na realidade. Precisa ter os mesmos direitos, né? Sim. Fazer com que a lei que está lá no papel, e ela é muito bonita, ela exista na prática, ela nunca existiu na prática. Para nós, não. Sim, né? A lei, ela funciona bem, vamos colocar assim, para quem tem certa cor e para quem tem certa posição social. Para quem não tem esses requisitos, o que sobra é a violência do dia a dia, a violência cotidiana. Você comentou essa coisa, né, da sua avó, que deve falar para colocar o pregador no nariz, puxar o cabelo para trás, né? Eu imagino o sofrimento que ela deve ter passado, né, na juventude, em toda a vida, para poder passar, né, esse tipo de ideia, esse tipo de ensinamento para as pessoas. Se alguém que ouve um relato como esse seu, Edu, e acha que não tem racismo no Brasil, é uma pessoa que não pôs nunca o nariz para fora do próprio umbigo. Né? Porque o que faria uma avó, uma mãe, falar esse tipo de coisa